Há 100 anos era instalada a iluminação pública em Aldeia das 10. A Comissão de Melhoramentos da Povoação decidiu assinalar a data com a instalação de uma placa comemorativa. Foi promovida e inaugurada pela Junta de Freguesia no dia 24 de dezembro de 1912. E eram candeeiros que foram feitos cá em Aldeia das 10, por um tal artista António Dias da Silva. E, claro, funcionavam a carbureiro, eram carregados todas as noites, por alturas da festa da Romaria do Espírito Santo, que neste tempo era em maio. Eles estavam carregados toda a noite, de sexta para sábado, sábado para domingo e domingo para segunda. E havia alguém responsável por os acender? Que era um senhor que eu conheci, que morava aqui em cima, que era o Joaquim de Albina, que arrematou esse serviço de acender e tomar conta dos candeeiros, e era responsável por tudo, segundo aquele regulamento que a Junta fez nesse tempo. No princípio da República as coisas fiavam fino nas juntas de freguesia. Eu tenho lá documentos que provam isso, que elas contas tinham de ser certinhas para serem entregues na Câmara e daí para o Governo Civil. E então ele era responsável por tudo o que acontecesse aos candeeiros. Podia alguém até dar cabo deles, que ele tinha de pagar. Assim dizia o regulamento, e era cumprido. Dá para entender que nós devíamos estar nessa altura num momento de progresso e esta região os historiadores sabem, foi um pouco exemplificadora disso e, portanto, creio eu que corresponderia um pouco ao ambiente do país, mas a verdade é que havia aqui, que isso é sempre crucial em qualquer progresso, havia aqui iniciativa local, gente boa, no fundo, os homens bons da terra, e é verdade que do ponto de vista simbólico, isso foi muito notório. Eu lembro-me quando era miúdo que nós tínhamos orgulho em sermos reconhecidos por ser uma terra onde havia uns candeeiros relativamente originais e onde houve essa iniciativa pioneira. Portanto, eu julgo que foi de facto uma iniciativa material de melhor conforto das pessoas, mas sobretudo foi um certo simbolismo que certamente tirámos proveito dele posteriormente. De alguma forma era já uma terra um pouco progressista em relação às restantes. Em muitas aldeias nessa época a própria vida económica era muito mais densa, muito mais rica do que nós mais tarde nos habituámos a pensar quando julgámos que as aldeias era só o mundo agrícola. E aqui havia, como sabe, muitas profissões artesanais de grande qualidade, mas havia também iniciativas, ou seja, nós poderíamos dizer com a linguagem de hoje que era uma aldeia exportadora, porque, como sabe, aliás, associado à industrialização, por exemplo, da Covilhã ou Wolframio, houve muitos serviços, por exemplo, dos entalhadores e dos douradores, que daqui exportavam, digamos assim, riqueza para fora. Mas havia uma base industrial na aldeia, porque houve aqui uma fábrica de fósforos. Nós gostamos de dizer que o alvará, mais tarde, da fosforeira de Espinho era daqui da aldeia. Eu não sei se é rigorosamente assim, mas admito que sim. Havia uma empresa de lanifícios, ou seja, os lanifícios que estavam muito localizados, como sabemos, na proximidade da Covilhã, vieram também para aqui, e há aqui famílias, ainda hoje já vimos aqui um dos membros dessa família, que surgiram na aldeia justamente porque houve uma migração interna de gente capaz nesse domínio, mas havia empresas de caminhonagem, havia, portanto, uma base industrial muito larga, e por isso eu acredito que as duas coisas estavam ligadas, esse progresso material e este mais simbólico da iluminação. Infelizmente esse progresso nos dias de hoje não acontece, não é? Porque há uma saída das pessoas das aldeias, nomeadamente aqui também da Aldeia das 10. Claro, exatamente. Nós sabemos bem que há muitas ameaças e, portanto, há pobreza, há desertificação, há falta de emprego, mas eu acho que o segredo é o mesmo dessa altura, digamos, desenvolver atividades que possam, em termos locais, não só mobilizar as capacidades que existam,
como possam, de certa forma, ser reprodutíveis. E têm que o ser através do emprego, e têm que o ser através dos rendimentos que proporcionam às pessoas e do bem-estar que isso gera. E isso é importante para os meios locais, como é para o país. Nós sabemos que hoje o país está numa crise grande e, erradamente, continua a pensar-se que é cortando nos rendimentos que circulam na economia que se resolve a crise. É um erro terrível, é um erro, para além de dramático, é um erro cruel, porque tem diretamente a ver com aquilo que se tira às pessoas, do ponto de vista do seu bem-estar, e, portanto, quando se assinalam estes 100 anos, é por dever de memória, mas eu acho que é também para percebermos que há momentos de progresso que precisam de ser retomados e que nós temos que ser muito críticos, temos que ser adversários, do ponto de vista das ideias, daqueles que, de facto, não estimam o bem-estar das pessoas e imaginam que é punindo as pessoas, remetendo-as para nova forma de pobreza, e o país está sob esse risco, remetendo-nos para uma nova forma de pobreza que se resolve crise. Isso não resolve crise nenhuma, evidentemente. Essa pobreza aprofundar-se-á e todos ficaremos muito mal. Eu espero que daqui, de cada lugar, e também com o simbolismo destas coisas, se possa abanar esta árvore que possa, de algum modo, deitar frutos. A Aldeia das 10 assinalou data histórica em que a iluminação pública chegou à Terra.